muito bem-vindos a mais um podcast Papo de Autoridade. E hoje eu estou aqui com uma personalidade política de muita relevância para o nosso estado, para o agro, para a economia, para a agricultura mato-grossense. E uma figura bastante polêmica nas últimas eleições, aí, assumiu posturas e posições bastante polêmicas. Eu estou aqui hoje com Nery Geller. Seja bem-vindo, meu amigo, tudo bem? Bom dia, Felipe. Olá, população. Uma grande satisfação estar com você. É discutir um pouco de política e discutir a economia do nosso estado do Brasil. A gente está vivendo um momento político bastante intenso, né? Uma guerra internacional aí, né? De narrativas e discussões econômicas e tudo mais. E a gente quer entender um pouquinho mais desse cenário. O senhor que já está bem integrado, totalmente inteirado desses assuntos lá em Brasília, vai trazer para nós, certo? Certo. Felipe, bom, como todos, a maioria me conhece, vim para Mato Grosso em 84, fui para um assentamento de reforma agrária e lá nós... 84? 84. Fui para Lucas do Rio Verde. O senhor veio lá, a gente estava falando o nome da cidade do senhor aqui, né? Como é que é o nome? Seubach. Seubach. Na verdade, Seubach, na década de 50, era distrito de Carazinho, Rio Grande do Sul, terra do Leonel Brizola. Você vê como é que é as coisas, né, Felipe? Lucas é hoje uma cidade extremamente conservadora. E sabe como é que iniciou Lucas do Rio Verde, essa potência agroindustrial? Ela se deu pela invasão da Fazenda None lá no Rio Grande do Sul, do movimento do Sem Terra, na encruzilhada do Natalino, e desse movimento saiu a origem do assentamento de Lucas do Rio Verde. Foi um PAA feito pelo INCRA, e nós conseguimos, então, eu fui em 84 para lá, tinha 15 anos de idade, e em 88, através do movimento das lideranças do município, nós conseguimos emancipar, tiramos o INCRA de lá, e isso se transformou nessa grande potência agroindustrial. O Piveta já estava nesse meio aí também ou não? O Piveta chegou lá 1 ou 2 anos depois de mim. Parece que, se eu não me engano, foi 85, mas o Piveta certamente foi uma das grandes lideranças, não só de Lucas, mas que inspirou toda aquela região. Nós conseguimos emancipar, conseguimos eleger o primeiro prefeito, tiramos o INCRA, portanto, deu-se a titularidade para os poceiros e principalmente para os assentados. E aí nós começamos. Lá começou a granja de qualidade, que foi a suinocultura, que se transformou nessa potência industrial que é hoje. Lá se iniciou, na década de final de 80, começo de 90, o milho safrinha, pela Fundação Luverdense de Pesquisa. Lá se iniciou as grandes pautas, desde a fundação da ProSoja, desde a organização do setor, para que a gente transformasse esse Médio Norte e principalmente se buscasse o domínio da tecnologia para que a agricultura tropical fosse essa potência que é hoje. Dessas lideranças, a Piveta foi uma das grandes lideranças, hoje vice-governador, foi deputado estadual. Eu acabei saindo vereador em 96, 2 mandatos, eu fui vereador, 2000 eu me reelegi. E em 2005, na crise da agricultura, nós fundamos a ProSoja e acabei saindo empurrado para sair deputado federal. Fui deputado federal, fiz quase 40 mil votos. Eu não imaginava que pudesse chegar a esse patamar. Ficou na suplência, né? Fiquei na primeira suplência. E assumi ainda no primeiro ano da legislatura, no primeiro ano de mandato. E aí, então, consegui me destacar porque as grandes figuras, como Ronaldo Caiado, Miqueleto, Valdir Colato, me chamaram para que a gente inserisse no grupo interministerial e fizesse toda a reestruturação do crédito agrícola. Isso acabou me projetando, fiquei lá durante os 4 anos mesmo como suplente. E depois cheguei ao patamar de ministro da Agricultura e fizemos muito pelo país e principalmente pelo Mato Grosso. E em 2022 deve ter sido muito marcante para a sua trajetória política, né? É claro que o senhor construiu isso ao longo do tempo, mas em 2022 o senhor ficou ali entre a cruz e a espada, né? E aí o senhor apoiou o governo do Lula. O senhor disse que a gente poderia trocar assunto sobre tudo aqui, então eu perguntar. Felipe... E eu, inclusive, só um parêntese, eu estava nessa campanha de 2022 fazendo a campanha, a gente, como marqueteiro, fazendo a campanha de um deputado bolsonarista lá de Primavera. E o senhor era a pauta de praticamente todos os vídeos lá. Na verdade, Felipe,
eu sempre tive comigo, e por isso que eu cresci politicamente, de me posicionar com bastante firmeza. Nós conseguimos, em 2006, 2007, reestruturar todo o crédito agrícola no governo do presidente Lula. Nós conseguimos também, naquela época, aprovar a biotecnologia. A biotecnologia foi o que conseguiu trazer para nós a soja intacta, o milho com controle das pragas e assim por diante. E isso foi um marco para nós. Em 2011, eu fui deputado federal de novo, nós aprovamos o Código Florestal, que foi outro marco importante, e isso passou pelas lideranças do Estado de Mato Grosso. Passou pela FAMATO, passou pela ProSoja, eu era vice-presidente da ProSoja, e eu sempre fui protagonista nesses temas. Em 2014, como ministro da Agricultura, eu consegui regulamentar o Código Florestal. Porque não adianta você aprovar a matéria e ela não ser regulamentada. Tem que ter coragem, tem que ter firmeza para fazer isso. Em 2014 nós regulamentamos. Mas antes, ainda em 2013, Felipe, e os empresários, a classe produtiva que me assiste sabe do que eu estou falando. Nós conseguimos os grandes programas de financiamento da agricultura, no governo da presidente Dilma ainda. Nós conseguimos programa de armazenagem, Felipe, que financiou construção de armazém com taxa de juros de 3,5% ao ano, com 3 anos de carência, mais 12 anos para pagar. Nós criamos o programa de acesso à inovação tecnológica, que é o Inovagro. Ele financiou de agricultura de precisão, automação de propriedade, qualificação profissional, e levou a conectividade para o campo. Foi o que deu esse grande ganho para que a gente chegasse na agricultura tecnificada como o Mato Grosso é hoje. Foi protagonista e liderou esse processo. E dentro desse contexto, eu sempre fui um parlamentar que nunca se omitiu. Eu converso com a direita, com a esquerda e com o centro. Se você quiser, Felipe, aprovar temas importantes, seja ele no diálogo, executivo, né? Você tem que ter orçamento. Para ter orçamento, você precisa do Congresso Nacional. Para você conversar com o Congresso Nacional, você tem que ter bom senso para saber conversar com a Gleice Hoffmann, saber conversar com Alceu Moreira e tem que saber falar com os direita, que na época eu estava muito alinhado, inclusive com o Nelson Barbudo, inclusive com o presidente Bolsonaro. Eu me elegi deputado federal em 2018 e eu fui protagonista de grandes temas aqui do estado de Mato Grosso e do Brasil. Por exemplo, eu fui líder da bancada 2 anos consecutivos. Naquele momento, nós conseguimos renegociar todo o endividamento do estado de Mato Grosso quando o Mauro assumiu o estado totalmente quebrado. Nós conseguimos tirar do TCU a renovação da Malha Paulista para fazer investimento de 7 bilhões lá em São Paulo. Aí me pergunto, mas para que esses 7 bilhões de investimento lá em São Paulo? O que Mato Grosso ganhou? Mato Grosso ganhou o seguinte, investiu-se 7 bilhões de reais na Malha Paulista lá no estado de São Paulo, aumentou o fluxo de escoamento de Rondonópolis para São Paulo de 30 milhões para 72 milhões de toneladas e abriu espaço para trazer a perna da ferrovia até Primavera do Leste, até Campo Verde, até Cuiabá e até Lucas do Rio Verde. Isso tudo nós lideramos. Nós conseguimos avançar as primeiras reuniões para que a gente pudesse privatizar a BR-163. Foi na minha época que nós fizemos isso. Isso não é segredo, isso está no anais. Além desse sistema de Mato Grosso, Felipe, nós conseguimos aprovar e eu fui relator de pautas que pouca gente tem coragem de fazer enfrentamento. A lei do defensivo agrícola, eu fui correlator. Você enfrentar isso na Rede Globo, enfrentar isso no UOL, enfrentar isso na comunidade internacional, primeiro você tem que ter coragem. Segundo, você tem que conhecer o tema. E eu sabia da importância que tinha isso. Ora, se nós temos hoje uma legislação eficiente que traz, inclusive, a biotecnologia para o campo, regulamentado, onde os produtores podem fazer a sua multiplicação dos defensivos lá na propriedade, se deve à coragem de fazer enfrentamento, mas principalmente à coragem de ter articulação para ter apoio, inclusive da esquerda, para aprovar essas pautas. E eu vou falar uma coisa para o senhor. A gente sempre ouviu na política que quando um político ele sai do espectro estadual, aqui de deputado estadual, por exemplo, e vai para federal, lá a briga é muito acirrada, né? Muitas vezes você não tem nem espaço de tribuna,
você precisa ter uma articulação muito forte para você conseguir aprovar uma pauta lá dentro. Então, realmente, eu sei que lá é muito difícil o jogo. Se o senhor conseguiu todas essas coisas, é porque o senhor tinha muito trânsito lá mesmo. Felipe, nós conseguimos aprovar a lei do licenciamento ambiental. Eu fui relator dessa matéria. Nós conseguimos fazer a estruturação portuária de Miritituba, tudo protagonizado pelos mato-grossenses e na grande maioria desse sistema eu fui líder. Eu ajudei o presidente Bolsonaro e muito nas pautas que foram de estabilidade para que o presidente Bolsonaro fizesse um governo com o apoio do Congresso Nacional. Não é novidade, é só puxar pelos anais e vocês vão ver que eu fui chamado pelo presidente Bolsonaro, junto com a ministra Tereza Cristina, para que a gente abrisse uma dissidência da Frente Parlamentar da Agropecuária para apoiar o Arthur Lira. A grande maioria estava alinhado com o Rodrigo Maia para apoiar o Baleia Rossi, porque eram do MDB. Eu fui uma das lideranças importantes na composição para que a gente elegesse o Arthur Lira na primeira eleição e desse estabilidade e tirasse da pauta os 70, 80 pedidos de CPI contra o presidente Bolsonaro. Porque, Felipe, eu entendo o seguinte, quando você se elege, você tem obrigação de trabalhar pela população e dar resultado. Eu nunca fui, Felipe, um homem de fazer lacração em rede social ou ficar fazendo fake news. Eu sempre trabalhei, eu trouxe mais de R$1 bilhão para os municípios. Por que eu tenho o apoio de grande parte dos vereadores aqui do estado, dos prefeitos? Por quê? Porque estava presente e dando resultado prático para as pessoas, resolvendo problemas crônicos que o estado enfrentava. Nós conseguimos fazer com que os prefeitos e os vereadores se aproximassem da classe política quando fui líder da bancada. Os grandes benefícios de asfaltamento em parceria com o Estado, nós criamos eu e o Juarez, e junto com o Jaime Campos na época. Então, realmente foi muito trabalho feito. Eu era para ter sido, só para concluir a sua linha de discussão que estabeleceu aqui com relação à eleição de 2022, eu estava preparado para ser candidato ao Senado no grupo do governador Mauro Mendes. Infelizmente, na composição, pelo acirramento da extrema-direita com a esquerda, acabou não sobrando espaço, porque eu sempre fui um parlamentar de centro. Portanto, discutir com todos e resolver problema. Não ficar fazendo moagem. E não teve espaço e eu acabei ficando no palanque do presidente Lula, até porque eu tinha um histórico. Eu não vou negar minha história, não. Eu não vou negar. O que está acontecendo hoje com o Brasil? Essa discussão eu sempre falei. Nós vamos entrar, nós vamos chegar nela. Eu sempre falei, tem um bom senso. Cuida do que você fala hoje para você não se arrepender amanhã. Nós queremos resolver as coisas. E dentro desse contexto eu acabei saindo candidato ao Senado. Infelizmente, e a população sabe do que eu estou falando, você também, Felipe, eu não consegui disputar a eleição, porque não ganharam de mim no voto. Fez 400 mil votos. Né? Quase 400 mil votos. Não ganharam de mim no voto. Me tiraram o direito de disputar a eleição. Ganharam a eleição de mim, foi no tapetão. Se eu tivesse enfrentado, mesmo sozinho, eu iria ganhar a eleição. Eu não tinha medo disso. E o senhor falou sobre a polarização, né? Que aconteceu. E engraçado, porque o senhor falou do governo Dilma, o senhor falou do governo Bolsonaro, mas antes do governo Bolsonaro não tinha essa polarização tão acirrada, né? Porque eu lembro, eu votei na Dilma, eu já votei no Lula no primeiro mandato dele, e a gente Até porque o Blair apoiou a reeleição. O Blair apoiou. E a gente não falava. O Wellington foi o coordenador da reeleição da Dilma. E a gente não falava. Getúlio Viana, na época que eu era vereador em Primavera do Leste, apoiou a Dilma. Então, assim, eu me lembro perfeitamente, deu na escada da prefeitura ali com o Getúlio falando, essa mulher vai ser uma grande presidenta e não sei o quê, tarará. E naquela época não tinha essa discussão sobre esquerda e direita, né? E aí o Bolsonaro veio e acirrou isso aí, né, de uma forma que separou, né? O Brasil ficou dividido entre direita e esquerda, os patriotas e tudo mais e os de esquerda. Assim, se dizem patriotas, né? Não estou dizendo que a esquerda não é. Só a nomenclatura que a galera usa hoje. E aí, em 2022, o senhor ficou entre a cruz e a espada, né? E foi muito tenso aquele momento, né? Foi um momento difícil para mim, para minha família. Eu me lembro, Felipe, que teve gente
lá no meu município, em Lucas, que vem no assentamento da reforma agrária. Que essa historinha que eu falei da invasão da Fazenda Nunes se deu por familiares dessas pessoas. E aí, na época, perderam completamente a noção do que é certo, do que é errado. Começou a se discutir fechamento de igreja, aborto, religião. Quem conhece minha família sabe, eu sou católico praticante. A minha mãe até hoje tem 86 anos. Se eu for no domingo, depois das 10 horas, lá na casa dela, se eu chegar de viagem, a primeira coisa que ela me pede já foi na missa hoje, filho. Então, ela conhece a minha história, não tem... E eu sofri muito. Fizeram nota de repúdio. Não, era feio No sindicato que eu ajudei a construir. As pessoas perderam a noção. Perderam a noção. Começaram a querer estourar ponte. Invadiram a Rota Oeste. Tem filmagem de 12 de arma. Quer dizer, o pessoal perdeu bastante o senso, né? Se criou um estado onde as pessoas estavam desorientadas, com todo respeito. Com todo respeito. Um amigo meu da década de 80, ainda que me acolheu quando fui para Lucas do Rio Verde, assinou a moção de repúdio. E aí eu falei para ele, mas Ari, porque, qual é o motivo? O que eu fiz de errado? Eu não posso escolher quem que eu posso apoiar? E aí ele falou, pois é, Neri, com tudo que você fez, ele lembrou de um episódio que ele tinha, um produtor forte lá hoje, ele tinha, à época, quase 400 mil sacas de milho, e o milho estava R$ 8, R$ 9 o preço, né, de venda no mercado, e o preço mínimo estava 13, quase 13 e 14. Eu trouxe 3 bilhões de garantia de preço mínimo para essa turma. Eles renegociaram todo o endividamento. E acabou acontecendo o que aconteceu. Mas mesmo assim, eu sou grato a Deus, porque eu nunca perdi a estribeira. Eu sempre fui no argumento de falar, olha, gente, eu fiz isso. O senhor não saiu atacando ninguém? Ninguém, né? Tanto que eu converso. Hoje tem uma relação extraordinária com a Rosa Neide, com o Valdir Barranco, e converso muito com o Medeiros. É isso que eu ia te perguntar. Amigo. Como é que está hoje, depois de tudo isso, a relação com os políticos de direita aqui do Estado, com a classe aí do agro? Graças a Deus, muito alinhado. As pessoas sabem o que nós fizemos. As pessoas sabem, nós fundamos a ProSoja, nós estruturamos a logística no país, a liberação. Felipe, vamos lá. E hoje... Eu fui colega do Tarcísio. Ele foi presidente do DENIT do governo da presidente Dilma e eu fui ministro da Agricultura. O Hélito apoiou a reeleição da Dilma. Ele foi muito mais melancia do que eu. Eu assumi o que eu fui. Você acabou de falar aqui do município conservador e apoiou Viana, também Getúlio Viana, Blairo Maggi. Então hoje as coisas se acomodaram e tem pesquisas hoje, estou bem lastreado com informações. Hoje as pessoas não querem mais saber dessa confusão. Esse radicalismo. Não, as pessoas querem quem trabalha, quem resolve as coisas. E ainda mais o agro. O agro, quando estava vendendo a soja a R$200, era tudo muito fácil. Era tudo nós que fizemos, nós que carregamos nas costas. Não, esqueceu o que o governo fez para trás. Nós estruturamos, por exemplo, as licenças ambientais da BR-163, nós conseguimos na época da presidente Dilma. Na época do governo do presidente Bolsonaro, também fizemos muita coisa. Aprovamos, a liberdade econômica foi aprovada no Congresso Nacional, nós lideramos o FIAGRO, nós aprovamos que é captação de recursos no mercado internacional com isenção fiscal. Então, também avançou muitas pautas. Por quê? Porque eu sempre estava ali, resolver. Vamos resolver as coisas. Vamos parar de moagem. Ganhou a eleição, passou a eleição, vamos trabalhar pela população. E hoje, inclusive, o senhor está afiliado ao Republicanos. Partido do Piveta, né? Exato. O senhor estava no jantar lá ou não? Estava lá? Claro que sim. E modéstia parte, fui um dos que articulou esse jantar. Saiu Foi engraçado que o Piveta passou o telefone para o Blair e falou, Roberto França quer falar com você.
O Blairo falou com o Roberto. Eu falei, ô Roberto, como é que você está? E eu não imaginava que estivesse ao vivo. Eu estava do lado do Então não foi Blairo. aquilo ali não foi combinado, não? Não foi nada, não foi Ô, louco, combinado. achei Quando o que ia ser Blairo foi combinado. falar lá, ele não sabia que estava ao vivo. Eu Foi um achei. furo de reportagem daqueles que o Roberto conseguiu. Se você pegar o áudio, você percebe que foi uma conversa descontraída. Poxa, quanto tempo, temos que tomar um café e tal. O Blairo já não imaginava que estivesse ao vivo. Que legal. E estava lá também o presidente da Marcos Pereira, que foi um dos líderes que me levou para o republicano, porque eu tenho um vínculo forte na eleição do Arthur Lira, ele foi vice-presidente, então tem uma relação forte. E o republicano está muito forte, né? Está muito forte. Hoje partido de centro que tem consolidado lá no Congresso Nacional liderança para tocar pautas que são importantes para o Brasil é que vão se destacar. Eu entendo assim, acho que nós precisamos voltar a trazer o rio para o seu leito, né? Nós temos que discutir as coisas como elas são. Não dá para ser do jeito que estava sendo essa discussão radical. A bagunça se generalizou no Brasil, porque E a discussão foi para coisas que não tem nada a ver, né, cara? Foi para questão pessoal. Aborto, igreja, né, religião. Quem que é mais? Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar quem que é mais católico, quem é mais... o Alckmin, por exemplo, tem uma história de vida. O Alckmin tem uma história de vida, ele junto com a família dele. Então, graças a Deus, eu acho que isso está sendo superado. Não que eu... Mas não está mais polarizado agora, nesses últimos dias? Não, acho que não. Acho que não. É só pegar dados. A população hoje, mais de 55%, não quer saber nem de esquerda nem de direita, quer saber de resultado. Nossa, eu gosto muito disso. É. Pelo amor de Deus, temos que parar com esse negócio. Todo mundo está falando isso. Você sente na população, você sente, ainda mais quando você vai para qualquer entrevista que eu vou, e eu não estou no mandato. É que as hoje. alas, a parte radical de cada um dos lados fala muito alto, né? Deixa eu te falar uma coisa. Muito moagem mesmo, das lideranças. Quem fala mais alto, quem grita mais alto, pega mais seguidores nas redes sociais. Eu não sei se isso ainda vai se transformar em voto. Sinceramente, acho que não. Acho que a população vai começar a ver quem trabalha, quem resolve os problemas. E aí, hoje... Grandes. Mas e aí? O senhor hoje está no Republicanos, o senhor tem uma relação, tem uma história com o Pivetta, o senhor deve apoiar o Pivetta? Sim, na verdade, assim, Felipe, eu com o Pivetta, em Lucas, nos 8 anos de mandato, eu fui oposição. É mesmo? 8 anos de oposição. Mas nós sempre fomos uma oposição, como nós estamos falando aqui. Inteligente. Disputava a eleição, fazia disputa acirrada, passava a eleição nos temas que fossem importantes para o município, nós se juntávamos. Sempre foram maduros em relação a isso? Sempre se juntamos. E por isso Lucas é referência hoje em termos de gestão, em termos de organização, não só do setor agrícola, mas também das escolas que lá foram construídas, da saúde, da rede pública que funciona e funciona com pouco, da infraestrutura. Em Lucas não tem uma rua que não tenha asfalto. Todas elas asfaltadas, não só asfalto, calçada, todas as ruas, bem estruturado, bem planejado. Lucas é lindo, né? Nós conseguimos lá, e falam do PT. Nós conseguimos, na época do Pivetta, foi construído mais de 9.000 casas populares pelo programa Minha Casa Minha Vida. Não dá para, Felipe, nós que somos da agricultura, talvez nossos filhos não precisam do FIES, não precisam do ProUni, mas as pessoas mais humildes, mais pobres, que vêm de outros estados, exemplo do que nós, quando viemos, eu não tenho formação acadêmica, eu fiz curso à distância. Por quê? Porque eu tive que trabalhar, com 14, 15 anos tive que trabalhar, porque nós somos em 11 irmãos, eu passei fome, morei embaixo de barraca de lona, eu fui frentista de posto lá em Lucas. A minha eleição para vereadora, a primeira eleição que se deu quando eu estava trabalhando no posto Seriema. Caramba. As pessoas conhecem essa história. Foi uma trajetória de luta. Eu não tenho vergonha de falar. Eu fiz, na minha reeleição de vereador, 780 votos. E aí me empurraram para mim sair candidato a deputado federal. Não tinha nem noção. Estava preparado porque conhecia o agro, conhecia a economia. Nós tínhamos fundado a ProSoja, liderando o movimento do Grito Ipiranga.
Cheguei... Contra o Lula, inclusive, né? Não, no movimento era contra, eu era o PSDB. Eu era PSDB, ué. E aí eu fui e cheguei e fiz... As pessoas, muitos opositores lá em Lucas falaram, ele vai fazer 4 mil votos, 5 mil votos. Fiz 40 mil votos. Deus foi muito bom comigo. Foi bom mesmo. E mais importante que isso, eu tive capacidade de me movimentar e me articular com bastante humildade, mas com firmeza, assumi no primeiro ano como deputado federal. Isso para Lucas foi um marco. Porque é muito difícil uma cidade pequena conseguir eleger um federal. Eu lembro, eu passei por isso em Primavera a vida toda, a gente não conseguia ter um estadual, não consegue até hoje. Ter um estadual, um federal. Em Lucas, não só fui deputado, modesta parte, fui um bom deputado, fui uma das lideranças que se destacou no Congresso Nacional. Depois virei ministro da Agricultura. E Felipe, não só ministro. Quando eu fui, em 2007, para o Congresso Nacional, eu confesso para vocês que não sabia nem entrar lá no Congresso Nacional. Eu fui acolhido, eu tenho muita gratidão pela Frente Parlamentar da Agropecuária. Eu fui acolhido pelo Ronaldo Caiado. Aliás, eu saí candidato. É um grande cara, né? Eu saí candidato, Felipe, porque no movimento Grito Ipiranga, nós acabamos se metendo em tudo que é espaço em Brasília. Quando nós fundamos a ProSoja, movimento de base, né? Nós éramos ouvidos. Eu me lembro que lá no Petrons Portela, no Senado Federal, numa grande audiência pública, estava lá eu e o Pedro Federonato, e quem usava o microfone era nós. E nós descia o porrete meio parelho lá, né? Criticava a classe política, xingava a classe política, porque nós estávamos literalmente falidos. Realmente a agricultura estava mal naquele momento. Eu me lembro que no movimento eu fiz uma crítica forte à Frente Parlamentar da Agropecuária, falando das altas taxas de juros, da falta de uma garantia de preço mínimo, e que nós precisávamos de programa de financiamento da agricultura, porque o Centro-Oeste brasileiro não ia sobreviver se nós não conseguíssemos renegociar as dívidas. E critiquei a Frente Parlamentar. Nisso, o Caiado estava num canto da mesa, ele saiu por trás, eu vi ele se movimentando, ele foi lá na tribuna e pegou o microfone. E ele fez uma crítica muito forte e foi o que mexeu com o brilho nosso. Olha, vocês são muito bons para ficar criticando. Sejam corajosos e se candidatem e venham aqui nos ajudar se vocês quiserem fazer a diferença. Ele falou. Caraca. E aí ele apontou o dedo para mim, você, seu grandão. Falou bem dessa forma, seu grandalhão. Tenha coragem, venha e seja candidato. Aí eu me aproximei do Caiado, as pessoas, o Paulo Adriano, o Bateria, lá da região de Comodoro, de Sapezal, foram eles que entenderam aquele recado e me lançaram como candidato a deputado federal. E ficaram comigo, me ajudaram. E aí eu consegui chegar lá e fiz esses quase 40 mil votos, fizemos muito, muito pela agricultura. Então essa é um pouco a história nossa. Bacana. E hoje, vamos falar um pouquinho hoje de agro, de Trump, de política internacional. Tenho certeza que eu tô muito ávido por informação em relação a isso aí. Conta um pouquinho para nós aí, como é que está essa história lá em Brasília? Felipe, não só em Brasília, mas aqui na base, a gente acompanha isso com muita apreensão. Eu sempre falei que a gente não tinha que ter só paixão, a gente precisa trabalhar com racionalidade. Eu sempre, em todas as minhas manifestações, me colocava como, na questão do mercado internacional, conheço bem isso. Eu, como ministro, viajei 18 países, eu abri o mercado da soja intacta para a China, eu abri mercado para o Irã. A primeira carga de ureia que veio para o Brasil foi em 2014, quando eu fui ainda, em 2014, o Irã, um país totalitário e com insegurança, né? Eu fui para lá e nós abrimos o mercado. Começamos a exportar milho para o Irã, e hoje 70% do milho exportado de Mato Grosso vai para o Irã. E a primeira carga de ureia, que você sabe, você vem de uma região produtora, você sabe da importância de quanto nós somos dependentes, principalmente de nitrogênio. A primeira carga de ureia veio do Irã. Abri o mercado para a Arábia Saudita, para o Egito, conquistamos um grande mercado da Rússia. Na época, a briga da União Europeia com a Rússia nos deu um espaço para credenciar 104 plantas industrial da suinocultura, de carne suína, credenciou várias plantas aqui no estado de Mato Grosso, inclusive Sorriso, essas regiões,
E isso deu um up muito grande para que a gente se transformasse nessa grande potência agroindustrial que nós somos hoje. E começamos já a discutir à época a questão da agregação de valor na produção da segunda safra do milho. E eu sempre falava, Felipe, para mim não interessa se a China é comunista ou não. Para mim interessa a nossa parceria comercial. E que essa parceria ela tinha que ser estendida para todo o Oriente Médio. E foi o que nós fizemos. Nós começamos a vender para o Irã, nós vendemos para o Egito, a Arábia Saudita, para esses países todos, e além da Rússia. Estados Unidos é uma democracia consolidada no mundo? É um grande parceiro do Brasil? Mas é o nosso principal concorrente. É importante que se diga isso. Estados Unidos é o nosso concorrente, então? O nosso maior concorrente agrícola é os Estados Unidos. Tanto que, Paulo, nós perdemos, estamos empatados. Em 2022 ou 23, não me recordo bem, nós passamos a produção de soja dos Estados Unidos e depois eles retornaram na liderança da produção de soja. Portanto, um grande concorrente, são os maiores produtores de milho. A produção nos Estados Unidos é muito grande e ela tem uma diferença muito grande porque os subsídios são infinitamente maiores do que aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, aqui para conseguir 1 bi para o seguro agrícola, é um feito, é um marco. Nos Estados Unidos é cerca de 50 bilhões de reais do governo federal, recurso público, para fazer subsídio à agricultura. Lá, o máximo que se anda de caminhão são 200 quilômetros, o resto é tudo hidrovia e ferrovia. Aqui no Brasil nós levamos, até pouco tempo atrás, 2.600 quilômetros para levar nossa soja de Lucas do Rio Verde para Paranaguá. A ferrovia veio há pouco tempo, veio para Rondonópolis. Então, nós não conseguimos concorrer com eles. E eles são extremamente subsidiados. Então, eu sempre falava, olha, na época do presidente Bolsonaro, com todo o respeito, quando você começa a discutir se aliar demais a Israel em detrimento de outros países como a China, como o Irã, você está excluindo parceiros comerciais. Para nós não interessa essa briga ideológica. Vamos ser bem sinceros, olhando aqui para a Câmara, e quem está me assistindo sabe do que eu estou falando. Se os Estados Unidos são os nossos maiores concorrentes, para que nós vamos comprar brigas desnecessárias para brigar com países que são nossos grandes parceiros comerciais? Nós precisamos cada vez mais conquistar espaço. Quanto mais a gente vender, melhor. E deu no que deu. Os Estados Unidos hoje trouxe um tarifaço para nós de 50% das nossas exportações, e isso não se deu só pela questão do Supremo, da política interna. Isso se deu principalmente pelo crescimento econômico do Brasil. Isso é a mesma coisa que a União Europeia vem falar que nós degradamos o meio ambiente. O Macron vinha aqui falar, porque o Brasil precisa ter moratória, porque única e exclusivamente interesse comercial. Eu sempre falei isso. Então não é por culpa do Bolsonaro, não? Claro que não. A briga é pelo avanço do BRICS. Desses países, são 8 países que hoje já estão alinhados e que estão fazendo frente ao dólar, inclusive. 40% do PIB mundial estão nesses países. E isso trouxe incômodo, com certeza, aos Estados Unidos, trouxe incômodo porque começa a fragilizar a economia, nós começamos a crescer muito, crescemos muito. Ele aproveitou esse embalo e eu acho que nesse momento, sem criticar, o Bolsonaro teve muito avanço, a liberdade econômica, temas importantes como a lei do licenciamento, inclusive que eu fui relator, autocontrole, avançou no governo do presidente Bolsonaro. A liberdade econômica é importante. Agora, essa briga não vale a pena, não vale a pena. Nós temos que ter cautela. O governo federal, mas principalmente as lideranças, têm que sentar com calma, até porque os Estados Unidos vão ter que recuar. Não tem como. Nós ainda temos um déficit com relação ao comércio com os Estados Unidos. Estados Unidos vende mais de 1 bi e 700 milhões de dólares que o Brasil compra. Quer dizer, 80% do suco que é consumido nos Estados Unidos e que é produzido no Brasil vai para os Estados Unidos. Quer dizer, isso vai ter um custo inflacionário lá também. Então tem que ter cautela.
Sabemos que não podemos brigar em excesso, agora não podemos também baixar a cabeça. Isso. Então, vai ter que negociar de uma forma muito estratégica, né? Então, aquela discussão, se é taxa ou se é sanção, na sua opinião, é taxa. Eu acho é taxa, né? Não é uma sanção, uma tarifa, é uma tarifa tributária que acaba sendo indiretamente servindo como ameaça. Acho que o Brasil e o Trump cometeu excesso e eu entendo que se o Brasil se firmar e recuar, acaba se compondo e o Brasil vai acabar sendo, Felipe, beneficiado com isso. Sabe por quê? Por quê? Porque outros países estão se movimentando para comprar mais do Brasil. Outros países vai diminuir a dependência dos Estados Unidos. Nós redirecionamos as nossas exportações. Obviamente que petróleo para os Estados Unidos faz falta para nós, né? Vai ser um baque, mas a gente consegue redirecionar, principalmente a commodities agrícolas. Essa a gente consegue, alimentos você consegue redirecionar. A Embraer vai deixar de exportar. Então essas pautas nós precisamos ter cautela, mas o Brasil não vai sucumbir economicamente por causa dessa sanção, dessa tarifa. Vamos falar assim de tarifa para não dizer que isso é uma perseguição política, que é uma questão. Acho que agora é pôr a bola no chão com calma. Nós temos ainda 2 semanas, hoje é dia 14, quer dizer, nós temos quase 2 semanas para essa tarifa entrar em vigor. A China se movimentou bastante forte, o que foi bom para o Brasil. A Rússia começou a se movimentar, quer dizer, outros mercados estão se abrindo para o Brasil. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, assim, havia um erro do presidente Bolsonaro em querer negociar apenas com países afinados ali com o Brasil, né, ideologicamente, e também há um erro do presidente Lula de forçar muito, criticar os Estados Unidos, porque ele fez várias críticas aos Estados Unidos, ao Trump. Felipe, ele também foi muito ideológico para o outro lado, ou não? Felipe, eu sempre falo, o ponteiro, ele pende para a direita e para a esquerda, mas ele acaba voltando para o centro, né? Então, tudo que é exagerado, e o presidente Lula, sim, exagerou se meter em alguns comparando assuntos. Estados Unidos ao Israel, nazismo, não dá para querer apoiar a guerra fora do país. Eu acho que não tem que se meter nisso. Nem o presidente Lula e nem o Bolsonaro. Não que o Bolsonaro não trabalhou com os países consumidores que são totalitários. Tereza Cristina, tem que reconhecê-la, fez um grande trabalho com a China, com o Irã também. Eu viajei antes do término do mandato, quando em 2023 eu fui junto para o Irã, numa comitiva com a ministra Tereza Cristina. Nós visitamos o Irã, a gente ampliou os mercados para lá. O problema é essa guerra ideológica que ia muito para a mesa e para a pauta política do Brasil. Israel era um aliado excessivo do Brasil. Quando, na verdade, para nós não interessa ser tão aliado do Israel se o grande consumidor, o grande parceiro comercial é a Arábia Saudita, é o Irã, é o Egito, são esses países. Então, acho que agora bom senso e as coisas vão se acomodando e o Brasil, vai aproveitar essa oportunidade para fortalecer os laços internacionais. Isso principalmente vai se dar pela organização do setor. A questão política, se não atrapalhar, ajuda. Se não atrapalhar, né? Se não atrapalhar, já ajuda. Então, ter paciência agora, colocar a bola no chão, começar a fazer o debate que esse tarifaço aí, ele prejudica mais os Estados Unidos do que o Brasil, porque nós compramos mais dos Mas Estados também prejudica Unidos. muito Mato Grosso, né? Prejudica muito Mato Grosso. Mas o nosso milho vai para onde? Não vai para os Estados Unidos. A nossa soja não vai para os Estados Unidos. Quem vende para os Estados Unidos é a Embraer, é petróleo, que são as grandes. A nossa commodities agrícola, ela vai para a China, vai para a Arábia Saudita, vai para a Rússia. Eu não sabia disso, eu estava preocupado com isso. O Brasil é o nosso grande concorrente. Grande concorrente. O Brasil? Não, os Estados Unidos é o nosso grande concorrente. Soja, hoje, o maior concorrente nosso para a China e para esses países é os Estados Unidos. Até porque nós produzimos 125 milhões de toneladas.
aproximado de soja, e eles produzem 128, 130 milhões, tem um excedente de exportação muito grande também. E eles vendem exatamente para esse país. Eles compram da Austrália e repassam para a China e para esses países. Então, Mato Grosso vai ser prejudicado, sim, mas não é tanto quanto está colocado aí. Qualquer coisa a gente podia virar um país aqui, né? Daqui a pouco Mato Grosso, Centro-Oeste, como o Rio Grande do Sul queria separar na época, né? Não, eu acho que a gente vai continuar avançando, até porque não é só Mato Grosso. Mato Grosso é o maior produtor. Se você pegar a região norte, quanto que nós estamos Também, avançando na região do Mato Piba, Maranhão, Piauí. Hoje é um grande celeiro também de produção, e lá eles são mais beneficiados porque estão mais perto da logística. Nada como Mato Grosso por causa do clima. Nós fizemos uma, duas, até 3 safras. E a tecnologia que avançou aqui é fora do que se imagina no resto do mundo. Mas isso por causa do clima. E tem também a questão da tecnologia dos Estados Unidos, que a gente usa muito aqui, né? Por exemplo, o GPS, né? Tudo. Essas questões, sim, só que elas vêm de lá para cá, eles vendem para nós. Eles vendem para nós. Então, se o Brasil impor tarifa também, a lei da reciprocidade, tudo vai ficar mais caro para nós. Aí sim nós vamos prejudicar. Entendi. A tecnologia que vem dos Estados Unidos. O GPS mesmo, se ele resolver cortar o GPS nosso aqui... A própria John Deere. A John Deere, né? A própria New Holland. Exatamente. Esses maquinários que vêm de lá para cá. Então, todo mundo tem que ficar esperto, né? Porque não é importante colocar a lei de reciprocidade. O custo de produção nosso vai aumentar muito. A nossa venda vai para outros. Nós estamos aqui, né? No Brasil, a gente quer vender para países totalitários, né? E o Trump não quer que a gente venda para eles, quer que a gente... Na verdade, esses países emergentes que se uniram para sair da dependência dos americanos. Fazer frente ao dólar. E isso incomodou os americanos. Está enfraquecendo o dólar. Está enfraquecendo o dólar, está enfraquecendo a geopolítica. O dólar como moeda de reserva, ele precisa desse movimento macro, né? Exato. Ele precisa ser a moeda de venda dessas commodities, de petróleo, de tudo, né? Hoje é tudo Chicago, né? Hoje é tudo bolsa. O BRICS propõe até uma moeda para desdolarizar essa negociação, né? Eu acho que é aí que está o... Vamos ser bem sincero. Seria a melhor coisa. É o que precisa acontecer. Né? Não podemos ficar... O problema é que vai quebrar os Estados Unidos, cara. Quebrar não. Eles têm que ser competentes que nem nós. Né? E aí... começar a produzir com competência e menos subsídio. E aí o problema exatamente. E aí o problema é o seguinte. A China, eu vi um vídeo no YouTube de atrás, comparando os índices de desenvolvimento da China com dos Estados Unidos. E a China já está passando os Estados Unidos em muita coisa. Então, a hora que o dólar começar a enfraquecer, vai ser um efeito cascata, porque outros países vão ficar muito mais fortes. Principalmente a China. Principalmente a China. Índice de desenvolvimento educacional na China. A União Europeia também vai acabar se fortalecendo, porque vai ficar menos dependente da China. E os países que estão se desenvolvendo, a África está começando a se desenvolver, e eles são tudo concorrentes, na verdade, dos Estados Unidos. Exatamente. A geopolítica vai mudar completamente depois desses movimentos. E é natural que seja assim. E o Trump está tentando segurar agora no grito, né? Não, ninguém vai crescer. Na força, né? Na força do império. Né? A própria guerra nesses países aí, ela se dá muito por ter interesse econômico. Vamos ser bem sinceros. Exato, guerra é interesse econômico. Muito é interesse econômico. Total. Quer dizer... Se você fazer uma avaliação, por que a bomba atômica teria que ser extirpada do extinta, mundo? né? Qualquer Acabar, país não poderia ter. Não poderia ter bomba atômica. Aí um país tem, outro não tem, quer dizer, ele fica sempre abaixo, né? Por quê? Porque ele tem... mas essas coisas vão se ajustando. Eu não tenho dúvida nenhuma, Felipe, que com esse movimento que está acontecendo no mundo e principalmente pela crescente acesso a alimentos, né? O mundo inteiro está crescendo, o consumo está aumentando e os países que estão produzindo têm capacidade de crescer muito. E o Brasil principalmente, é uma ameaça. Né? O Brasil é uma ameaça para os americanos.
Uma ameaça muito forte. Por O quê? Brasil é uma ameaça para os americanos. Do ponto de vista de fornecimento da alimentação, claro, nós estamos concorrendo com os Estados Unidos na produção de soja. Eu estou falando de soja, nós já passamos no algodão, nós estamos crescendo no milho, nós estamos crescendo em muito, em pulse, ainda tem muito espaço nós para estamos crescer, né? vendendo muito. É lógico. É isso aí que você falou. Nós temos um espaço para crescer muito grande. Se nós quisermos Então, avançar... o Laranjão está preocupado com nós. Ah, muito. Até porque o laranjão, para tomar suco, depende de São Paulo, né? Nossa. Então, 80% do suco exportado do Brasil vai para os Estados Unidos. Eu não sei certo a quantidade, mas me parece que 60%, 65% do suco de laranja que é consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. E 35%, 40% do café que é consumido nos Estados Unidos vem do Brasil. Meu Deus. É muita coisa. Quer dizer, se ele taxar como os mercados emergentes estão crescendo muito, nós temos espaço para recolocar o nosso produto. E se as indústrias americanas quiserem continuar comprando o nosso café, a nossa laranja, automaticamente eles vão ter que pagar mais caro por causa da tarifa e imposto. É a lei do mercado, é a lei da oferta. Quem vai pagar mais caro são eles, né? Claro, são eles, é óbvio. O que isso vai gerar? Vai gerar inflação lá nos Estados Unidos. Para nós é ruim, sim, também, por causa da importação. Nós importamos. Vamos procurar porque outro mercado para vender, né? se colocar a lei de reciprocidade, vai ser muito complicado. Mas eu tenho certeza, as lideranças nacionais, todas elas estão se movimentando, estão colocando... Está gerando uma união, né? Claro que sim. A questão ideológica. É. Eu estou vendo pessoas se movimentando para se aproximar do governo que eu não imaginava se movimentar, que eram radicais do lado da extrema-direita e que estão vendo que isso não é o caminho. Ou seja, foi péssimo para a direita isso aí, você não acha? Eu não vou ficar dando opinião prematuro. Eu acho que tem que ter cautela, não quero entrar muito nessa discussão, porque senão já me chamam de esquerdista. Eu sempre fui, Felipe. Sempre foi. Gente, menos discutir igreja, menos discutir... Pauta ideológica, né? Não, menos radicalismo, vamos ser mais pragmáticos, vamos resolver as coisas, vamos ver quem que é. O Felipe é de esquerda, mas ele pode me ajudar nesse tema aqui, ele pode me ajudar. Então vamos caminhar junto, vamos convergir para resolver as coisas. Você falou que não está querendo muito entrar nessa pauta, mas e aí, o que você está achando, então, desse cenário em relação ao STF... A família Bolsonaro lá nos Estados Unidos tentando impor algum tipo de penalização aqui pela lei Felipe, não dá para aceitar que um país venha taxar porque o Supremo está penalizando o A ou o B. Se quiser mudar o Supremo, venha para dentro, disputa a eleição. Por que o Bolsonaro não fez as reformas que tinha que ser feito? Ele foi governo 4 anos. Foi governo 4 anos. Vamos ser bem, você que é de extrema-direita. Para mudar as coisas, não é fechar o Congresso Nacional, não é fechar o Supremo. Eleja senadores e vai e faz o impeachment no ministro, se achar que deva ser feito. Mas pelas vias legais. Não dá para você querer dizer que o Felipe não vai assumir uma prefeitura se você ganhou pela maioria. Estamos num regime democrático. Não tem como ser diferente. Por isso, calma. Olha os jogo deputados. É jogado, né? Joga o futebol. Vamos passar a bola. Vamos selecionar o nosso time um pouco melhor para que a gente tenha pessoas lá no Congresso Nacional que façam as mudanças que precisam ser feitas. Será que as pessoas que ficam o dia inteiro xingando e que não produzem nada são dignos de ter o voto de vocês? Analisem isso com carinho. Se você, às vezes, achar que você é um grande líder que está o dia inteiro em rede social xingando os outros, vai para as urnas, se candidata e vai disputar a eleição. Faça isso. Eu tive coragem de fazer isso e muitos têm, tanto de direita. Eu acho que o que precisa ser feito, tenho certeza, o que precisa ser feito é ter bom senso. Defender o que é certo, o que é justo. Eu fui muito injustiçado, falo isso com muita tranquilidade, sabe por quê, Felipe? Porque a minha origem, ela gerou muita ciumeira política, inclusive aqui no Estado. Eu não consegui disputar a eleição para o Senado porque me tiraram do jogo.
Me tiraram do jogo. Então, mas nem por isso eu saí atirando. Hoje eu não tenho dificuldade nenhuma de conversar com o Wellington Fagundes, de conversar com o Medeiros, de conversar com o Barbudo, de conversar com qualquer um dos deputados. O senhor foi coerente naquele momento, né? Eu sempre fui. A minha vida foi de coerência. Eu faço enfrentamento nas pautas que eu acredito. Eu faço enfrentamento, brigo pelas pautas que foram a favor da agricultura. Nós trancamos o BR também em 2005, 2006. Por quê? Porque o governo não estava fazendo a sua parte. Mas eu sempre tive discernimento e tive capacidade de sentar à frente de qualquer ministro para dialogar e para trazer solução. Em 2007 nós renegociamos todas as dívidas, nós conseguimos trazer 1 bi de garantia de preço mínimo, nós estabelecemos as grandes pautas de infraestrutura, as grandes pautas de interesse da mudança da legislação para o setor agrícola, passando pela aprovação da biotecnologia, passando pelos grandes temas como Código Florestal, segurança jurídica. Aí me chamavam eu de esquerdista, comunista. Quem teve coragem de enfrentar o sistema para derrubar a liminar da Gleba Juridori lá em Rondonópolis, numa demarcação indígena? Eu tive coragem. Poucos tiveram, de direita, que resolveram. Eu fui lá e resolvi. Eu sou contra a demarcação indígena. Eu sou a favor da reforma agrária, mas contra a invasão. Contra a invasão. Totalmente o direito de propriedade é uma coisa sagrada. Agora, Felipe, não dá para esquecer de onde nós viemos. Lucas do Rio Verde, Ipiranga do Norte, Itanhangá, provém de assentamentos de reforma agrária, de movimentos sociais. Aí vão querer criminalizar todo o MST? Não, o MST não pode fazer invasão ilegal. Agora, fazer movimento social, como aconteceu... Eu falei aqui no início, né, da nossa entrevista, que Lucas do Rio Verde se deu por um movimento social no Rio Grande do Sul de invasão de propriedade. Aquilo foi um equívoco, não pode se invadir. Mas as autoridades se mobilizaram e fizeram um assentamento e trouxeram essa gente que tinha vocação para a agricultura, trouxeram para desbravar Mato Grosso, trouxeram para Lucas do Rio Verde. E dali saiu tantos e tantas lideranças que estão aí hoje ajudando a agricultura e organizando o setor agrícola do país. Não pode virar bagunça, né? Não pode ter invasão. virar. Mas para isso tem a lei, para isso tem o Poder Judiciário. Vamos ser sinceros, na época do Fernando Henrique, do próprio presidente Lula, não teve insegurança jurídica. Quando a invasão foi irregular, foi desapropriada. E é assim que tem que ser. Invasão não pode ter. Agora, daí você dizer que não pode ter, não pode se ouvir os movimentos sociais, claro que tem que se ouvir. Claro que tem que ter os programas sociais. FIES, ProUni. Ele tem que ser melhor organizado. Quanto filho de pobre que precisa fazer uma faculdade, até para nós ter mão de obra. Quantos programas sociais, como o programa Minha Casa Minha Vida, foi importante para Lucas do Rio Verde, para acolher as pessoas que vieram de fora, para gerar mão de obra, para instalar BRF, para ter pessoas para fazer o abate da avicultura, da suinocultura, para ir para o campo trabalhar. Hoje, se você não tem um mínimo de formação, você não consegue nem pilotar um trator. Porque hoje, para você subir numa máquina, é tudo piloto automático, é piloto automático, é conectividade no campo, é agricultura de precisão. Então, as pessoas têm que ter formação. E para ter formação, tem que ser o filho do pobre. Infelizmente é assim. Infelizmente não, felizmente é assim. Gera oportunidade e crescimento das pessoas. E nós não podemos jamais, eu não abro mão disso, de fazer esse debate. Fazer o debate, sim, do desenvolvimento, a geração de emprego, do empresário, mas de oportunizar as pessoas também. A gente falou rapidinho aqui sobre a ferrovia. Esses dias atrás eu ouvi dizer que o volume de transporte via caminhão não caiu tanto porque a ferrovia ainda está um pouco cara. Procede assim? Não, na verdade o que acontece é o seguinte, como isso é uma coisa que tem que ser regulado. Como se tem um monopólio praticamente da ferrovia, isso se calibra, né? É mercado. Então, um pouquinho abaixo do preço do transporte do caminhão, mas não muito para não ter margem alta. Então, porque compensa, às vezes, andar 2.000 quilômetros de caminhão do que levar de trem? Não. O que falta, Felipe,
é fluxo para levar embora. O que tem hoje precisa modernizar e precisa trazer a ferrovia até Lucas do Rio Verde. É muito pouco que sai de Mato Grosso, da região Médio-Norte, que vai para Paranaguá ou para Santos de caminhão. A grande maioria vai de ferrovia. Alguma coisa vai, mas aí é mercado, é logística, trava antes, às vezes não tem espaço para colocar na ferrovia. Ali em Rondonópolis, por exemplo. A maioria esmagadora, eu não tenho os dados aqui, eu não posso falar em números, mas a grande maioria vai por ferrovia, a grande maioria. E a hora que a ferrovia ir até Lucas do Rio Verde, mas principalmente a hora que nós conseguirmos destravar a Ferrogrão e trazer a FICO até essa região, isso vai se tornar uma potência. E assim, não é que não vai ter frete para caminhão, vai ter frete para caminhão também. Por quê? Porque nós temos crescimento, temos potencial de crescimento. Preocupação dos caminhoneiros e lobby das transportadoras. Mas isso é mercado. É mercado, lógico. Isso é uma coisa normal. O que nós, enquanto liderança política, enquanto liderança de classe, precisamos ter capacidade de estimular para trazer as ferrovias e os vários modais de transporte que estão disponíveis. Inclusive, navegação tem que começar a discutir. Telespires Tapajós é um outro tema que tem que vir à baila, tem que ser discutido. Hoje vamos discutir primeiro ferrovia, que é o que está mais perto. Mas depois a gente pode discutir hidrovia. E nós vamos crescer muito a nossa produção. A hora que a gente resolver Juína, Juara, aquelas regiões, se você sair fora do eixo da 163, o potencial de crescimento é muito grande. Tem muita pastagem degradada ainda que podem incorporar o sistema de produção de grãos. E hoje ainda não vai acontecer. Uma potência muito maior ainda. É lógico. Aliás, hoje a gente já é uma potência, mas ainda tem muito potencial. Muito. Né? E principalmente, Felipe, quem está nos assistindo aqui da capital, da Baixada Cuiabana, vai entender do que eu estou falando. Principalmente o crescimento da produção de soja, de milho, caroço de algodão, para ração animal, para biodiesel e etanol. Isso vai crescer e vai continuar crescendo muito. Quais são as? Soja, caroço de algodão e milho. Porque isso traz consumo de biodiesel, energia limpa, e traz o derivado também, farelo de algodão, farelo de caroço de algodão, que ele é exprimido e vai o óleo para biodiesel, o farelo de soja que fica aqui e o óleo, uma parte vai para exportação, outra parte vai para consumo interno, né, óleo de soja, e outra parte vai para biodiesel, energia limpa. Por isso que nós defendemos muito e avançou, inclusive nesse governo. De B12 foi para B15, pode ir para B20, pode ir para B22. O etanol passou, a mistura de 23% passou para 25% e agora está indo para 30%. Mas não é só isso. Isso incomoda os Estados Unidos. Começa a gerar, porque o nosso padrão e a qualidade do nosso etanol é muito superior aos americanos. Por quê? Porque aqui nós produzimos, a gente planta na época da chuva e colhe na época da seca. A qualidade do nosso milho é infinitamente maior, melhor para a ração e para fazer etanol. Inclusive, esse etanol que se precisa para a aviação, o do Brasil, nós somos muito, muito melhores do que a produção norte-americana. E isso tudo tem coisa, então, que nós é melhor que os gringos lá, então? Muito melhor. Na grande maioria das coisas nós somos melhor. Nós só perdemos em termos de subsídio para seguro, nós perdemos em crédito, né? O crédito nosso é muito caro. Aliás, empresário que está me assistindo sabe do que eu estou falando. Pagar juros a 18%, 20% para investimento. Lá atrás nós financiávamos armazém, trator, colheitadeira, fertilizante, correção de solo, as 3,5% a 7%. Hoje a taxa de juros é 17%, 18%. Isso vem nos últimos 5 anos, nos últimos 6 anos. Nós tínhamos que ter capacidade de organizar, em vez de ficar brigando lá no Congresso Nacional, pegar recurso para fazer equalização das taxas de juros. Nós precisaríamos ter condições para fazer isso, ter condições políticas, não é falta de recurso tem. Aí você fala, mas aí fura o teto fiscal, aí o governo gasta mais do que arrecada. Ora, como se gasta 20, 25 bilhões de reais em equalização de taxa de juros, Felipe, sabe o que isso representa? É botar na veia, na produção. Exato. É botar na veia para aumentar o consumo de óleo diesel, para aumentar o consumo de pneu, de caminhão, de supermercado, e tudo isso gera
ICMS gera emprego que acaba voltando para os caixas do governo brasileiro, seja ele do governo do Estado, da União ou dos próprios municípios. Então, eu sempre fui... Esse é um tema que é muito longo para se discutir, mas eu sempre fui liberal e fui a favor do Estado enxuto. Mas a presença do Estado para o desenvolvimento, ele é importante, né? E tem que ter intervenção em algumas coisas. A qualificação profissional nos programas sociais é importante, mas principalmente para você fomentar o desenvolvimento regional. Felipe, eu vou te falar aqui, os produtores que estão me assistindo e os empresários sabem do que eu estou falando. Se nós não tivéssemos feito 25 bilhões de financiamento de armazém em 2013 e 2014, quando fui secretário de Política Agrícola e ministro de Agricultura, e depois no governo Temer, junto com o Blairo, nós avançamos nessas pautas, nós não estaríamos hoje com essa produção que nós temos hoje. Nós temos vastos campos com armazém construído, sabe por quê? Porque o governo teve a condição de subsidiar as taxas de juros. Isso não foi diferente para fazer agricultura de precisão e tudo. Então, essas pautas, elas têm que ser de forma articulada, colocado no Ministério da Agricultura e na esfera de governo, para que a gente possa avançar. Não adianta você, e a ProSoja faz um grande trabalho, mas não adianta imperar esse radicalismo. O que tem que fazer é sentar na mesa. O governo é de direita, vamos sentar com o governo de direita. Se não for de direita, vamos pegar nos parlamentares e sentar com os governos de esquerda para discutir o agronegócio. Políticos de Mato Grosso, pelo amor de Deus, esquece ideologia, né? Eu acho que é um momento de união e trabalhar, né? Vamos trabalhar. É isso que precisa acontecer. E isso eu vou fazer se Deus me permitir voltar para o Congresso Nacional. Porque Mato Grosso está vivendo antes de entrar nessa ação de Mato Grosso, o preço do etanol. Por que aqui a gente não tem um preço mais competitivo de etanol? Por que está tão caro? Isso é que nem energia, ele é ligado ao sistema nacional. Então, mas não... Ô Felipe, base de ICMS, né? Mato Grosso é com o que é no Brasil inteiro, e se em Brasília ou em São Paulo, o Nordeste está R$ 4,50, a única diferença é a logística, que é imputado. O resto, o empresário, ele vende onde o mercado está mais aquecido. É isso que acontece. Mato Grosso é um pouquinho mais barato. É um pouco mais barato, não, mas não dá muita diferença. Mas não tinha que dar mais diferença? Não tinha que ter algum mecanismo legal que permitisse, o Estado que produz... Mas para que faria isso? O setor é oferta e procura. Se o etanol está mais caro lá fora, o empresário vai vender mais caro lá fora. Isso aí teria que ter diferença tarifária, alguma coisa assim, mas não pode ter. Isso tem que ser mercado mesmo. Mercado mesmo. Tem que ser mercado mesmo. Aí já é uma visão liberal, né? Visão liberal, claro. Não posso, o empresário, ser penalizado, forçar a vender. Realmente não dá para dizer se o senhor é de esquerda ou se o senhor é de direita. Não, sou de centro. Eu trabalho para resolver as coisas. Eu vou pela lógica. Eu vou pela lógica. Eu sou a favor do fiéis, né? Eu sou a favor do filho do pobre estudar, até porque ele ajuda você que é empresário a tocar teu negócio. Quanto mais qualificação nós tiver, melhor para a economia, melhor para a classe empresarial. Vamos pegar o melhor dos mundos, né? E vamos juntar, Não, isso aí não tem ninguém, Felipe, que foi mais, quem conhece a minha história sabe do que eu estou falando. Ninguém no mundo que teve mais a favor da segurança jurídica. O Código Florestal fomos nós que aprovamos. Eu enfrentei a esquerda no Brasil inteiro, porque o debate tinha que ser feito daquele jeito. Agora, eu não sou a favor da grilagem de terra. Eu não sou a favor do desmatamento ilegal. O senhor teve posições muito rígidas, né, contra a esquerda no passado, e aí naquele momento em que o senhor apoiou o governo Lula, então foi meio que uma assim, ruptura muito grande. Eu acho que não, Felipe, porque em 2007, quando o presidente Lula aprovou e sancionou a biotecnologia, eu vi que o Lula não é radical de esquerda. O Lula não é, nunca isso foi. É claro. A Gleice Hoffmann, a Gleice é minha amiga pessoal. Eu tenho um carinho mais que especial por ela e pela presidente Dilma. Não posso ser injusto aqui. Por quê? Quando nós precisamos de recurso para equalizar os programas de financiamento da agricultura, quem nos ajudou foi a Gleice.
Você se lembra, em 2014, não sei se você morava em Primavera ainda, no caso da Licoverpa, nós tivemos a nossa produção de algodão praticamente dizimada. E Eu lembro. precisava-se ter um decreto emergencial para a gente criar e liberar a bagmetina para ser usado. Era proibido usar no Brasil. À época, o Gilson Pinesso, o seu Romeu lá de Primavera, Romeu todos os Flores? produtores, Flores, eles nos procuraram, a Eu AMPA vi me eles dias atrás procurou, aqui. eles me procuraram, e eles sabem do que eu estou falando. Eles me procuraram, eu sentei com a ministra Gleice e falei, Gleice, olha aqui, isso aqui é emergência, está dizimando. A Gleice foi imediatamente, com estudos técnicos, foi a nosso favor e criou-se o decreto emergencial para liberar a bagmetina, para usar aqui no estado de Mato Grosso. Você vai chamar esses caras de esquerdista? Não dá para falar. Eles foram a favor da produção. Foram a favor. Felipe, para você, algodoeiro, que está me assistindo, ou empresário que é ligado a isso, contencioso do algodão, ele vinha de 2002, passou por vários governos, e ninguém resolveu. Eu trouxe a presidente Dilma em Lucas Ouro Verde, o Gilson Pinesso e o pessoal do algodão sentou com a ministra, colocou o problema como ele é. Em menos de 60 dias, eu fui em Washington, na Casa Branca, assinar o contencioso do algodão. 2 bilhões de reais que vieram. O presidente Dilma chamou o ministro Figueiredo, falou, quem vai tocar essa pauta é o Ministério da Agricultura, porque é um assunto que é importante para movimentar a economia do estado de Mato Grosso, do centro-oeste do Brasil. Nós conseguimos acertar, e não só no governo, se veja bem, nós não só acertamos o contencioso do algodão, que era até então a briga para conseguir esse dinheiro para fazer promoção no mercado internacional, como nós mudamos as regras para ele ser autofinanciar, para investir em pesquisa, em tecnologia. Esses grandes CDs que estão aqui no algodão do estado de Mato Grosso se deu a partir de 2013. Por quê? 2014. Por quê? Porque os produtores tiveram esse recurso que foi assinado o contencioso do algodão no governo do PT. Por quê? Porque estava lá o setor, lá dentro, discutindo a política, pautando o governo federal para implementar essas políticas que deram tanto resultado. Então é importante para a gente só fazer um parâmetro e contextualizar como que funciona, pessoal. Antes de ficar xingando, vamos trabalhar para resolver. A classe política tem que trabalhar. A classe política tem que resolver. Eu falo com a direita, com a esquerda e com o centro. Por quê? Porque a gente precisa resolver. E nós resolvemos. Nós fizemos muita coisa pelo estado de Mato Grosso, porque tivemos capacidade de dialogar. Eu estou bastante feliz porque o Blairo, nessa reunião de semana passada, que estava aí o Marcos Pereira, e teve a reunião que deu essa polêmica e o lançamento praticamente de apoios Piveta, né? ao Piveta, para mim foi muito bom isso. O Blairo sempre fala, o Neri tem que voltar para o Congresso Nacional, porque o setor não precisa pedir, ele só precisa olhar. Quando a gente olha, ele sabe o que tem que fazer. Por quê? Porque eu conheço, porque eu vivo isso. Então, eu acho que as coisas precisam caminhar nessa vertente, resolver as coisas. E a gente precisa continuar esse bom momento que Mato Grosso vive, né? Sem dúvida. Eu acho que a gente perdeu um pouco disso. A gente podia ter avançado muito mais se a gente não tivesse entrado nesse radicalismo que nós entramos. E o Mauro não é um cara radical, né? Não. Vamos reconhecer. Eu não tive apoio do Mauro. Mauro foi injusto politicamente comigo. Foi injusto comigo porque eu fui um parlamentar que ajudou muito o Mauro. Agora, nunca falei uma palavra contra o Mauro, pelo contrário, só enalteço. Nós não podemos pensar Por que o Mauro em recuar da gestão que está aí. Nós precisamos continuar nesse ritmo, né? Que tenha coragem para aumentar, inclusive como ele aumentou a cobrança do FETAB, desde que o dinheiro volte para a infraestrutura, como está voltando, 20% da receita líquida hoje é investido aqui no estado de Mato Grosso. É a única federação do país que tem essa capacidade. Então, o governador Mauro Mendes fez e está fazendo uma grande gestão. Por que o senhor mencionou que o Mauro foi injusto com o senhor? Por causa da eleição para o Senado. Naquela eleição. Na verdade, eu estava construindo uma candidatura ao Senado,
muito alinhado com o governo, estimulado pelo governo à época. E lá na reta final, porque o Bolsonaro foi para o PL, ele acabou se aliando com o PL e eu fiquei, não, mas isso faz parte da política. Isso é o jogo político, é por isso que eu estou falando. Eu não faço política com o filho, não fiquei... Eu fui disputar a eleição porque eu estava... Primeiro que eu não tinha chapa para sair para federal, para ir para uma reeleição. E eu estava preparado para ser senador, eu queria ser senador. E o Mauro joga pesado, né? Não, joga. Não o Mauro, mas me tiraram do jogo. Tanto que, o grupo todo ali é forte. Tanto que eu não consegui disputar a eleição porque não consegui registro da minha candidatura. Eu fui cassado porque eu teria recebido recurso de fonte vedada. Ora, eu tinha, na minha declaração de imposto de renda, eu tinha um contrato de 50 mil sacas de soja com a Bunge Alimentos e milho com a Seara Alimentos. Esse milho tem NFI, tem romaneio, tudo lá. Depois eu provei em pouco tempo, no próprio plenário que me eliminou da disputa eleitoral, foi o que me inocentou. Então ficou provado por A mais B que eu era inocente, que eu não devia, e que aquilo foi uma decisão politiqueira na época, porque eu fui disputar uma eleição majoritária. Mas tranquilo, isso não quer dizer nada. Eu cometi o erro porque deveria ter cuidado mais da questão jurídica. Mas eu não imaginava que eu ia jogar tão pesado como eu jogaria. Mas hoje eu tenho moral para falar de mim. Não ganhar a eleição no voto, ganhar é no tapetão. Ganhar no tapetão, porque eu tinha condições de ganhar a eleição. Eu sei que era uma eleição difícil, porque eu estava no palanque da esquerda, mas eu tenho serviço prestado e eu tinha discurso. Tanto que eu não disputei a eleição e eu fiz mais de 300 mil votos, sem disputar a eleição, sem ter registro de candidatura. E eu falo, e a época, Felipe, eu quero ser justo com o Pivetta. O Pivetta foi muito leal comigo. E uma das coisas que me marcou muito foi aquela lealdade do Pivetta de reconhecer que eu tinha feito muito pelo Estado e que eu estava mais preparado para ser senador do que o meu concorrente. O Pivetta ficou comigo. O Clairo ficou comigo. O Pivetta é um cara formidável, né? Não, isso é índole, isso é caráter. É íntegra, né? Ele acreditava, me estimulou e ficou comigo, mesmo no momento difícil. Não, ele tem essa posição. O Pivetta é um cara que doa quem doer, ele vai falar aquilo que ele tem que falar, aquilo que ele acredita, Mas isso que nós precisamos, Felipe. Não dá para você fazer vídeo para fazer demagogia. As pessoas precisam ouvir o sim e o não também. O Pivetta é um dos caras mais verdadeiros que eu conheço. O Pivetta me lembra o Getúlio. Muito parecido. O Getúlio também era desse jeito. A gente fazia política, né? Eu estava como vereador lá, do PR, do mesmo partido dele. E, cara, você sabia o que esperar do Getúlio. Você sabia, porque você conhecia ele, você sabia onde ele ia, ele era extremamente... Se ele falasse sim, era sim. Sim. Se ele Agora, você tinha que falar um não, eu também Exato. É o que eu... mudar essa parte. É o que eu também sempre fiz da minha vida. E eu acho que um dos grandes desafios do Pivetta, não só na campanha, se ele viesse a se tornar governador do estado, um dos grandes desafios dele vai ser ter gingado para ter apoio político. Coordenar todo o time político, porque vai ter deputado, né? E tudo mais. Aí... Mas o Pivetta está preparado para isso, eu não tenho dúvida nenhuma que ele já foi mais duro no passado. Agora não tenho dúvida nenhuma que ele está muito preparado e nós precisamos ter gente que faça gestão, que não fique aí agradando todo mundo. Tem que fazer o que é certo. Tem que fazer o que precisa ser feito, né? Exato. Eu acho que o Pivetta está mais do que preparado para isso. E falando de eleição, o senhor está hoje no Republicanos. Republicanos, como é que vai estar o Republicanos nacionalmente na eleição? O Lula candidato, o Republicanos vai estar em que... Eu acho que ainda é cedo. Eu não vou nunca negar minhas origens. Minha política vai ser sempre um parlamentar que vai fazer para resolver as coisas. Nós temos hoje no Republicano Tarcísio, que é bem provável que venha a ser candidato a presidente da República, portanto, é uma chapa fortalecida. E eu defendo bastante essa questão de sair da polarização. Defendo isso. Acho que o Ratinho Júnior é um bom nome, eu acho que o Tarcísio é um bom nome. O Tarcísio é tudo isso mesmo que a gente escuta? É um bom candidato, Eu defendo muito no Tem muita gente que fala que ele é muito bom de marketing. Ele é um bom... Tem um pouco de verdade nisso. Ele é um bom candidato. Eu acho que ele é equilibrado, ele é um cara do centro, sabe conversar com todo mundo. E principalmente o projeto meu aqui no estado é
apoiar o Pivetta para que ele possa ser governador, lógico, viabilizar ele do ponto de vista eleitoral. Ele está viabilizado hoje, eu tenho informação, tem dados na mão. O Pivetta é um forte candidato, além de ser um bom gestor, é um forte candidato, está preparado para ganhar a eleição e vai fazer uma boa gestão. E eu estou preparando e me organizando para disputar uma eleição para deputado federal, se isso se consolidar, para lá no Congresso Nacional continuar defendendo essas pautas que são importantes para o Estado e para o país. E na eleição majoritária aqui de governo do Estado, do Estado de Mato Grosso, como que o senhor tem visto, né? Porque o Pivetta vem e quem mais o senhor acha que vem? Eu acho que é cedo ainda. Não sei como é que a esquerda vai se comportar, mas eu vejo que o Wellington vem como candidato. O Wellington vem, né? Eu Também acho que vem, vem. ele não tem o que perder, até porque ele tem mais 4 anos de Senado. E E eu acho que vai se polarizar por aí. Eu acho que a disputa vai ser entre o Wellington e o Pivetta. E é bom que aí não vai ter como dizer, fulano é de direita, fulano é de esquerda. Porque mais esquerda que o Wellington não dá, né? Mais esquerda do que o Wellington já foi, não dá. E o Pivetta, eu acho que sim, é mais centro-direita e é um candidato que está preparado para conduzir o Estado, continuar no rumo que o Mauro vem vindo. Sucessão do Mauro, nesse momento, é importante. O Mauro vai para o Senado mesmo? Blairo falou uma coisa importante. 12 anos de prosperidade. Exato. Então, o governo do Mauro, 8 anos, e mais 4 do Pivetta, que o Pivetta não pode ir para a reeleição. Então são 12 anos. A informação toda que se tem é que o Mauro vai disputar a eleição para o Senado. E nessa composição aí do governo com o nome do Pivetta, fazendo uma arquitetura, o que o senhor acha? Quem deveria ser o vice? Não, às vezes não um nome, mas que tipo de perfil, levando em consideração o perfil do Pivetta na cabeça de chapa, quem que deveria compor essa chapa com ele? Eu acho, sinceramente, por convicção, que deveria ser uma mulher. Uma mulher, eu também concordo. Mas não, eu tenho na minha cabeça, já externei isso, mas não vou citar nome. E penetração regional, onde é que ela... Eu acho que tem que ser uma pessoa que entra na Cuiabania, apesar que o Pivetta está muito estadualizado hoje. Eu acho que não tem mais dizer que o Pivetta é de Lucas, depois que ele foi deputado, depois que ele foi vice-governador durante 8 anos. O nome dele já está estadualizado, não tem mais. Já era um nome forte, muito forte antes. Não é porque tem que ser de Cuiabá. Eu acho que tem que ser... Cuiabá tem que estar inserido no próximo governo com mais força. E aí eu volto a falar, Felipe, continuar a nossa industrialização. Primeiro, ela se deu no interior pela questão da matéria-prima, seja proteína animal, etanol. Agora a gente tem que trazer isso, Felipe, para a Baixada Cuiabana e trazer, eu falo assim, o terceiro ciclo industrial. Primeiro foi a carne, né, através da avicultura, da suinocultura, depois biodiesel e etanol, e agora de máquinas agrícolas, de trator, colheitadeira. Esse parque de máquinas que está hoje no Rio Grande do Sul, por que ele não pode vir aqui para o Centro-Oeste e aqui especificamente para Mato Grosso, que nós somos grandes consumidores? Nós precisamos preparar a Várzea Grande e Cuiabá com uma política industrial para que a gente possa gerar mais emprego e renda para essa população aqui de Cuiabá e trazer o desenvolvimento mais para perto. Já está aqui no estado muito forte. Porque tem um perfil muito diferente, né? Cuiabá Aqui tem mão de obra. Aqui não dá para... É óbvio, e é natural que seja assim, que a indústria da BRF ou da Biopar ou da FS se instale em Sinop, em Lucas, em Campo Verde. Agora, a indústria de caminhão, a indústria de fábrica, de colheitadeira, de máquina, montadora de máquina, ela pode sim se instalar aqui em Cuiabá e em Várzea Grande ou aqui na Baixada Cuiabana. E os nomes da nova política aí de Cuiabá, quem que o senhor tem visto? Modesta parte, eu estou muito feliz com o republicano. Primeiro que fui muito bem acolhido, né? Mas eu vejo dentro do republicano muitas lideranças novas surgindo. E eu falo com muita tranquilidade no meu partido. Hoje tem o Daniel, o vereador Daniel, que é uma liderança emergente muito forte, inteligente. Muito bom, né? Se posiciona com firmeza, não tem esse negócio de esquerda ou de direita, ele não deixa de reconhecer as brisoletas que foram construídas no Rio Grande do Sul pelo Brizola, que é um partido era um líder de esquerda, mas que foi
É nacionalista estadista, como né? poucos, nacionalista. O Brizola, sim, esse foi nacionalista, estadista e nacionalista. Ele defendia os interesses, como falava o Brizola, Interesses. do Brasil. Ele defendia os interesses do Brasil. Ele defendeu a democracia, ele se posicionava com firmeza e era a favor do trabalho, era a favor da reforma agrária, mas era a favor da segurança jurídica. E o Daniel tem isso. Nós temos outras figuras importantes aqui, mulheres como a Maísa Leão, é uma surpresa agradável para mim. Eu não conversei muito pouco pessoalmente, mas eu acompanho o trabalho dela. Ela tem coragem de defender as suas posições. Não interessa se é da base do prefeito ou não da base. Ela defende o que é certo. E é assim que tem que ser. As mulheres, a própria Paula Calil, nós temos aí tantos e tantos outros vereadores novos que se elegeram aqui em Cuiabá, e tem muitos parlamentares também que estão colocando seus nomes, que estão começando se renovar, projetar para ter alternância, inclusive ter mudança no Congresso Nacional, e precisa, nós precisamos, principalmente no Congresso Nacional, ter pessoas mais firmes e com propósito realmente de fazer enfrentamento quando precisa ser feito, para mudar a legislação, para mudar e mostrar para a sociedade urbana que estados como o estado de Mato Grosso tem muito a contribuir, tem muita dar de oportunidade, e ainda, principalmente, Felipe, que nós fizemos as coisas certas. É importante quando você vai numa Rede Globo, ou quando você vai num seminário no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Fortaleza, que você chegue lá e fala, quando se fala que nós degradamos o meio ambiente, fala alto lá. Olha, a legislação mais exigente do mundo é a do Brasil. E lá se respeita o meio ambiente. Onde tem a produção de forma sustentável, ajuda o meio ambiente. A agricultura hoje, principalmente a agricultura de precisão, a agricultura regenerativa, é uma realidade, e nós estamos ajudando o meio ambiente. Nós não somos a favor do desmate ilegal. Agora nós queremos nossos direitos preservados. E isso precisa se falar, precisa se ter coragem. E essas pessoas que estão vindo estão começando a ter essa coragem. Eu sempre tive nos piores momentos, quando nós éramos taxados como o patinho feio da federação, lá em 2007, eu enfrentava isso. Eu ia para a Rede Globo quando tinha espaço, e tive muito espaço pela nossa liderança. Eu sempre bati muito duro que o setor agrícola precisa ter segurança jurídica. Ninguém quer fazer desmatamento ilegal. Mas nós, quando nós viemos para o Mato Grosso na década de 80, lá em Lucas do Rio Verde, quem não abria 80% da sua propriedade, o INCRA ia lá fazer a retomada. Quer dizer, nós éramos obrigados, e não tinha uma legislação adequada que falava que nós tínhamos que preservar as APP, que nós tínhamos que preservar os mananciais. Agora nós temos o Código Florestal. Lá atrás não se tinha isso. Então, criar uma legislação que dê segurança jurídica e que dê condições para as pessoas de bem trabalhar dentro do que a lei preconiza. Eu, por exemplo, se eu ir para o Congresso Nacional, eu vou ter coragem de defender, inclusive, algumas mudanças no Código Florestal. O pessoal do Sinop, de Alta Floresta, que estão me escutando, principalmente do setor da base florestal, pode ter certeza que vai ter lá um parceiro para mostrar para o Brasil e mudar alguns itens do Código Florestal que dá as condições de vocês fazerem o manejo florestal. Felipe, não dá para aceitar, se nós não tínhamos uma legislação aprovada e regulamentada, que quem abriu 2010, 2009, áreas, seja penalizado hoje pelo marco temporal. Se nós aprovamos o código em 2011 e ele foi regulamentado em 2014, quer dizer, a legislação era muito conflituosa. O marco temporal de 2008, eu acho que ele tem que ser mudado. Ele tem que, porque teve produtor que vendeu na região de Lucas, ou até do sul, vieram de outros países, que vendeu a sua pequena propriedade porque tinha os filhos que estavam crescendo, que precisava ter um pouquinho mais de área. Vendeu 50, 100 hectares no sul do país, por exemplo, mas pode ser outras regiões também, e foi lá para Feliz Natal, foi lá para Marcelândia, comprou 1.000 hectares e a lei lhe dava o direito de abrir 65%. Esse cara não abriu a sua propriedade, se ele tem fé pública, se ele tem escritura pública. Esse cara abriu depois de 2008 até 2011 ou até 2014, ele tem que ter o direito de se regularizar. Desde que ele tenha as APP recuperado, desde que ele tenha
um espaço para fazer a regulamentação, nem que seja fora do bioma ou fora da sua propriedade, que ele tem o direito para se inserir na legalidade, porque ele não é bandido, ele não é bandido, ele não tinha uma legislação. E essas pautas, elas vão vir para a mesa, eu vou ter coragem para enfrentar isso, até porque isso, além de ser justo com quem foi para essas regiões, ele também dá a consolidação para produzir alimentos, gerar emprego e movimentar a economia do estado de Mato Grosso e do Brasil. E aí, como é que vai ser? O senhor vai apoiar o presidente Lula ou vai apoiar o Tarcísio? Eu vou apoiar, dentro das minhas convicções, quem se apresentar melhor como candidato que tenha condições de dialogar e pacificar o Brasil. Eu queria muito que viesse um novo nome, né? Novo nome, uma terceira via que fosse de centro, que não fosse contra a vacina, mas que não fosse e criasse essa confusão do lado da esquerda, que fosse a favor das pautas do agro e que dê, na prática, as condições para o agro produzir. Nós precisamos melhorar a nossa economia, nós precisamos trazer e organizar o déficit fiscal, não dá para viver do jeito que nós estamos vivendo com uma taxa Selic a 15%. Felipe, não dá. Loucura, isso é loucura absoluta. Eu votei a favor da autonomia do Banco Central. Eu fui um dos parlamentares, aliás, que apoiou Roberto Campos para ele ser, e votei. Não só votei, Felipe, como fui protagonista, porque eu era vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária. Modesta parte, o parlamentar da Frente Parlamentar que mais se movimentava no Congresso Nacional, isso não é palavras minhas, isso vocês podem olhar, que tinha liderança para aglutinar. E eu fui a favor da autonomia do Banco Central. Mas a gente tem que rever alguns conceitos. Não dá para, numa inflação de 4%, 5%, ter uma taxa Selic de 15%. Você não tem capacidade de investimento. Não tem capacidade. Como é que você vai financiar não consegue tomar crédito, qualquer coisa para a indústria aí com 5, 6 anos com uma taxa de juro de 17%, 18%, 15% a taxa Selic, mais 3%, 4%. E já começa na base. O pessoal não compra um carro, não compra um imóvel, não compra nada se movimenta, nada. E principalmente, e aí atinge a camada mais pobre. E atingindo a camada mais pobre, ela atinge a indústria brasileira. Exato. De eletrodoméstico e assim por diante. Porque uma inflação, quando você tem um salário que é reajustado no máximo 4%, 5% ao ano, você pagar taxa de juros de 18%, 20%, em alguns casos até 30%, 32% ao ano, como é que a pessoa vai sobreviver? Não consegue fazer investimento. Isso para e trava toda a economia do Brasil. Então, nós precisamos ter coragem de enfrentar esse sistema e dialogar com a sociedade, dialogar com a classe empresarial, mas principalmente gastar bem o recurso público. Muito bom. Eu vi esses dias atrás um debate... não vou me lembrar aqui agora. Mas, enfim, acho que vamos caminhar para o encerramento? O encerramento. Já estamos falando há quase uma hora e meia. Quase uma hora e meia. E tem muito papo ainda, né? Felipe é preparado. Ele é preparado, ele te joga para a esquerda, para a direita, tem que acabar voltando para a camisa 10. Então, né? eu lembrei aqui que o senhor falou que agora, né, que o pêndulo muitas vezes pende para a esquerda, pende para a direita, mas depois volta para o centro, né? Eu ouvi um ditado assim que diz... direita e esquerda eu uso como sinalização de trânsito. Na política eu faço as coisas andar pelo centro para que a gente crie caminhos de convergência. Eu preciso sim, qualquer parlamentar que queira fazer as coisas, ele precisa saber dialogar com a sociedade e principalmente no Congresso Nacional dialogar com as diversas correntes ideológicas que estão lá. Eu consegui votar o licenciamento ambiental, Felipe, quando muitos achavam impossível ser votado, porque era chamado a lei da degradação ambiental. E a lei do defensivo agrícola, que eu também fui correlator, era chamada como a lei do veneno. Eu consegui aprovar isso porque eu tive capacidade técnica de conversar, inclusive, com a esquerda bem intencionada e com a extrema-direita que criava conflito. Nessas pautas eu mostrava que nós queríamos o desenvolvimento sustentável, que a gente podia fazer um programa de LAC, que é o programa de licenciamento por adesão e compromisso, que nós poderíamos e deveríamos fazer o investimento em infraestrutura, que isso traria, inclusive, acomodação do ponto de vista ambiental. Dava exemplos claros, como, por exemplo, nós não tinha como deixar uma obra
de rede de transmissão de bilhões de investimento de Manaus a Boa Vista, deixar o estado de Roraima fora do sistema, porque nós não tínhamos uma legislação que liberava esses investimentos. E com isso eu trouxe, inclusive, promotores de justiça que tinham uma visão mais ambientalista. Eu trouxe, tanto que aprovei a matéria por 348 votos. Sabe o que é isso, Felipe? Cara. Uma matéria desse nível, em menos de 90 dias, aprovar ela na Câmara Federal, dialogar com o mundo inteiro, porque todo mundo estava de olho nessa legislação. Neri, talvez muita gente que esteja ouvindo não tenha ideia da dificuldade de se aprovar uma matéria numa Câmara Federal. Sabe o que isso representa, Felipe? Isso representa 150 bilhões de investimento que estão parados. Isso representa ter uma BR-163 que ficou 25 anos sem ter o licenciamento, porque as comunidades tradicionais sentavam em cima e não se manifestavam, porque tinha ambientalistas que faziam de conta que eram defensores do meio ambiente e tinha interesse e era comandado por ONGs comandados pela comunidade internacional, pelos europeus, que têm medo da nossa produção, com interesses econômicos por trás. Nós trouxemos uma legislação clara, que quem comete crime ambiental vai para a cadeia, aumenta a sua pena. Agora, o empresário que tem um projeto que quer fazer uma duplicação de uma rodovia, seja ela estadual, federal ou municipal, se ela for dentro de uma faixa de domínio, ele não precisa fazer IARIMA. Se um produtor, um investidor quiser fazer uma usina hidrelétrica na Amazônia Legal, desde que ela não crie danos ambientais, que as comunidades tradicionais vão ter voz, mas não vão ter poder a veto. Faz uma legislação mais clara, mais transparente do poder fazer ou do não fazer. É isso. Essa é a legislação que nós confeccionamos. Eu tenho muito orgulho, viu? E muita dessa pauta nós ter avançado. E assim, a dificuldade de colocar isso em pauta. A dificuldade de você de chamar ali os outros partidos, os outros congressistas. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar uma coisa bem de bastidor aqui, Felipe. Quando eu fui apoiar o Arthur Lira, eu peguei alguns parlamentares influentes, eu, Evair Melo, e nós fizemos uma reunião com o Arthur, a pedido do presidente Bolsonaro, né? E eu falei, Arthur, nós vamos te apoiar, mas nós queremos algumas pautas que você dê espaço para nós tocar. Nós condicionamos a lei do defensivo agrícola, que essa lei do defensivo agrícola, que era chamada lei do veneno, ela nada mais é do que aumentar a nossa concorrência, fortalecer a indústria brasileira. Tem muito genérico, sair da dependência da indústria chinesa, inclusive. Tem muito genérico liberado que não se liberava, porque ia 10, 12, até 15 anos para liberar a patente, o princípio ativo para ser produzido no Brasil. Ela traz nada mais do que os biológicos sendo regulamentados para fazer a agricultura orgânica em escala. É isso que nós fizemos. Nós sentamos com o Arthur. Lei do defensivo agrícola, licenciamento ambiental, autocontrole. Autocontrole é para você trazer para dentro da indústria de proteína animal fiscais que não sejam ligados diretamente ao Ministério da Agricultura, que venha da iniciativa privada e que possam ser punidos se cometer erros, mas dá fluxo para exportar. Muitas vezes as exportações, faltava, porque lá no frigorífico não tinha fiscal para fazer o abate. Então é muita coisa. E nós sentamos com o Arthur, essas pautas. Todas essas pautas avançaram no mandato do Arthur, porque nós articulamos, nós da Frente Parlamentar articulamos isso, condicionamos o apoio a ele. Aí toma lá da cá, não, é colocar na pauta os interesses do Brasil. Na eleição do presidente Lula, eu fui em São Paulo, eu e o Tete, e nós sentamos com o presidente Lula, sentamos com a Gleice, com o Mercadante e com o Alckmin. E nós colocamos muitas dessas pautas que não estavam consolidadas. A lei do defensivo agrícola, nós votamos elas na Câmara. No Senado não tinha sido votado. No nosso apoio a ele, nós condicionamos essas pautas para que ele nos ajudasse no Senado e sancionasse. O PT votou a favor da lei de defensivo agrícola no Senado Federal, pela articulação que nós fizemos lá atrás. Não é muita coisa, Felipe, não é pouca coisa que nós fizemos. Eu sempre fui e apoiei com o interesse de ajudar o Estado de Mato Grosso e ajudar o Brasil. E ajudamos muito. E muitos deputados estaduais que se tornam deputados federais acabam ficando esquecidos, né? Porque não conseguem fazer esse jogo lá dentro, né?
Aí tem que ter, aí você tem que ter, tem que tem que ter conhecer. articulação. Não é à toa que as pessoas falam, mas o Nery é frentista de posto, virou ministro da Agricultura. Não, é trabalho, é Trabalho. cabeça para isso. Você Agora, tem que gostar do então, jogo agora também. como que você, de frentista de posto, assumiu um protagonismo nesses debates, nesses assuntos? Como é que o senhor se inteirou tanto desses assuntos a ponto de virar uma liderança? Primeiro, pelas dificuldades que nós enfrentamos lá atrás. Em Lucas do Rio Verde não tinha nada, não tinha telefone, não tinha água, a sociedade tinha que se unir. E não é só eu, surgiu muitas outras lideranças. Mas como é que o senhor se inteirou do mercado, do agro e tudo mais? Não, primeiro porque eu era frentista de posto, mas já tinha propriedade pequena. Comecei a plantar soja e milho. Fundamos a ProSoja. Participei de forma ativa, sempre participei. O senhor tinha uma propriedadezinha? Eu comecei a plantar em 98. Eu tinha uma propriedade, porque a minha propriedade até hoje, eu comprei ela que eu tinha um Corcel 2, que eu tinha conseguido comprar, e mais uns troquinhos lá, comprei primeiro pedaço de terra, porque a minha vocação é Quantos hectares, você lembra? Era 121 hectares, aí depois ampliou, foi para 780 hectares, e aumentei um pouquinho, que é a minha propriedade até hoje. Essa propriedade eu comprei lá ainda quando era frentista de posto. E eu comecei a produzir em 98. 96 me elegi vereador, mas aí eu já, em 95, eu abri comércio. Tinha cabelo lá. ainda, não? Tinha, era cabeludo. De vez em quando eu olho minhas fotos. Ainda era cabeludo na época. Então, é uma história de trabalho, de muita luta. Meu pai tinha sido vereador no Oeste Catarinense, então já vivia. Engraçado que o senhor e o Pivetta tiveram o mesmo caminho, né? Os dois ascenderam, tanto profissionalmente quanto empresarialmente, e os dois perderam o cabelo, né? É que é o tempo, é genética, né? Muito trabalho, muita preocupação, né? Muito. Eu estou com 56 anos, já tenho uma história de 42 anos de Mato Grosso. Muito trabalho, muita realização, muito sofrimento também. Não foi fácil. Não. Muito sofrimento, imagina. Eu vim sozinho para Mato Grosso. Quando eu vim para Mato Grosso, Lucas do Rio Verde era um assentamento de reforma agrária. Meu cunhado tinha terra e eu não consegui na época porque eu não tinha idade. Eu tinha de 14 para 15 anos. Meu cunhado acabou indo embora, eu fiquei sozinho. Morei embaixo de barraca de lona e trabalhava de diária para conseguir o pão. Foi muito difícil. Depois fui frentista de posto e aí construímos, mas sempre foi muito divertido, muito bom. As pessoas se ajudavam. Bom ânimo, né? As pessoas se ajudavam. Nós jogávamos futebol nos domingos no campo de terra com toco. Meu pai foi para Primavera do Leste em 83. Um ano antes que eu. E eu vou te contar uma coisa. Em Primavera, meu pai chegou, só que meu pai era do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso na época, né? A divisão foi 78. 78. Eu não me lembro. Não lembro a divisão, mas já era Mato Grosso do Sul. E aí, só que meu pai não tinha essa visão do agro, não conhecia o agro. Mato Grosso do Sul, a única coisa que tinha era agropecuária, né? Sim. Gado. Sim, E aí, quando meu pai chegou em Primavera, já tinha uma gauchada lá. Darne Ceruti, toda aquela, né? O Viana e tudo mais. Os Flores. Flores também. E meu pai via aquele povo em cima de um tratorzinho, virando terra lá e mexendo com aquilo. E falava, rapaz, esse povo é doido, o que esse povo está fazendo? Chegaram a oferecer naquela época, que estavam dividindo a área ali, oferecia, ô Toninho, você não quer pegar um pedaço de terra? O que eu quero com essa terra aí, rapaz? E hoje, né? É ouro. Muita gente saiu dessas regiões de Cerrado, foi para a Alta Floresta, lá para cima, porque eram áreas de cultura. Mas não se tinha o domínio, né? Depois que entrou a tecnologia, a correção do solo e agricultura tropical, que se tornou essa potência. Mas é isso aí. Mais alguma coisa a acrescentar? Não, acho que tá na hora de encerrar. E eu vou dar um recado aí para a classe política, hein? O homem tá se cuidando, tá fazendo academia, tá tomando 4,5 litros de água por dia. Então ele tá animado, viu? Ele tá empolgado. Vai dar trabalho nessa eleição aí, viu? Tem que cuidar bem da saúde e fazer o que aprendi com meu pai. Faça o bem sem olhar quem e seja sincero. Então, nós vamos nessa vibe aí. Continuar somando, agregando para que a gente possa representar bem o estado de Mato Grosso e principalmente fazer, deixar um pouco de lado a questão ideológica e se unir nos objetivos comuns e sempre criar parâmetros de convergência. Eu sempre falo isso, Felipe. Parâmetros de convergência. Você pode até não concordar em tal assunto, mas a gente pode ceder um pouquinho e a gente ajustar para que a grande maioria tenha apoio nas pautas que são importantes, porque se você não tiver essa capacidade, você não faz nada. É isso aí.
Eu conversei hoje com ex-ministro da Agricultura, ex-deputado federal, ex-secretário de Política Agrícola. Política Agrícola, um cara que tem um conhecimento enorme sobre agricultura no nosso país, sobre macroeconomia, e foi um papo muito bom. Neri Geller, muito obrigado. Obrigado a você, Felipe. Foi um grande prazer e sempre que chamado estou à disposição. Um grande abraço a todos, fique com Deus. Para quem não sabe, o Papo de Autoridade acontece aqui na ARC Assessoria Digital e aqui nós temos estrutura para você produzir seus vídeos, produzir seus próprios podcasts. Aqui, Neri, os nossos clientes, inclusive, fica aí a dica, você pode ter o seu próprio podcast aqui na ARC. Então, se você quiser abrir esse caminho aí de diálogo, às vezes com a classe política, às vezes com o partido e tudo mais, você pode ter o seu próprio podcast aqui na ARC. Então, a ARC está aqui esperando você para a gente fazer seus vídeos, fazer seu marketing e fazer podcasts. Valeu, muito obrigado, sejam todos bem-vindos aí e curtam e compartilhem esse podcast.